Olá! A violência e o desrespeito aos povos indígenas na ditadura militar foram debatidos em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A comissão discutiu o livro Os Fuzis e as Flechas, do jornalista Rubens Valente. Antes que o jornalista falasse, índios e defensores da causa indígena condenaram a opressão contra os povos nativos. Uma violência institucionalizada que se manifesta de diversas formas, ou que pode ser resumida numa palavra: genocídio, violência para além da ditadura que compromete o Estado brasileiro. Aquela frase famosa do Marechal Rondon, morrer se preciso for, matar nunca, se transformou na morrer nunca, matar sempre que for preciso. Esse foi o papel do Estado brasileiro na relação com os povos indígenas. Nem todo o dinheiro do mundo vai pagar o massacre que aconteceu com os povos Chetá. Vocês podem ver de 2.800 sobrar somente 10 pessoas. Para a gente é um sentimento muito grande. Se a gente for se expressar mesmo, a gente acaba se emocionando, chorando, né? Porque é uma coisa... Além de mortes, além de agressões, além de tortura, também tem uma característica especial de violação esse período, que é a remoção forçada, uma das formas mais cruéis. Só para o livro Os Fuzis e as Flechas, Rubens Valente fez mais de 50 entrevistas e pesquisou 80 dossiês. Ele trabalha com o tema há mais de 20 anos. Aponta 1.278 mortes de índios documentadas. Eles morreram no processo de ocupação do interior do país e na construção de obras como a rodovia transamazônica. Remoções forçadas, enfermidades pelo contato com outros povos e falta de assistência levaram a vários casos de mortes coletivas. O próprio ministro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, autorizou o transporte dos índios. Quando eles chegam em São Marcos, em Mato Grosso, morrem como moscas em apenas uma semana. Em uma CPI no Congresso Nacional, o general Bandeira de Mello declara que nenhum índio havia morrido, que não havia esse número de mortos. Isso é uma estratégia que eu localizei na pesquisa e consigo afirmar, uma estratégia de ocultação. Por isso que muitos episódios passaram, talvez, ao largo da história, simplesmente porque o governo mandava informações erradas à opinião pública. Era uma ditadura, a imprensa era controlada, havia censura. Presente na audiência, o presidente da FUNAI reconheceu que defender os povos indígenas continua um desafio. No momento de muita aflição que estou passando, diante das impossibilidades de demandas que não temos capacidades de resolver. Nós estamos vivendo um momento de retrocesso, né? E uma crise política sem precedentes. E um certo imobilismo do Congresso Nacional, uma omissão diante da crise. Essa é a minha leitura. Nós, aqui no Congresso, estamos omissos, de braços cruzados, enquanto a sociedade se debate em grandes dificuldades. Um projeto de lei que está na Comissão de Relações Exteriores do Senado garante às mulheres o direito ao alistamento militar. Hoje, o alistamento é um dever, mas somente para os homens. A gente tem muito mito sobre a participação das mulheres nas Forças Armadas. Elas estão muito mais presentes do que se imagina. Eu estudei em colégio militar, então eu tenho esse sonho de ser militar mais ou menos desde os 13, 14 anos. Eu passei no concurso com 21 para 22. Quando eu vesti a farda pela primeira vez, foi uma das sensações mais maravilhosas da minha vida. É uma coisa muito emocionante. Até dizem que a farda não é uma veste que se despe com facilidade, ela é uma segunda pele que adere. Então, a partir do momento que você usa a farda, você é militar para sempre. Você começa a desenvolver essa noção de camaradagem, de respeito aos valores, de culto aos símbolos nacionais. Eu acho que isso é uma das coisas que chama a atenção quando você é mais jovem, né? Quando você vai ficando mais velho, você vê que a estabilidade é um fator que atrai muitos jovens para a carreira militar, o salário, que geralmente é maior do que no meio civil, comparando as profissões respectivas. Eu faria o alistamento. Meu pai sempre gostou
Ele serviu há um tempo atrás e sempre me incentivou a isso. Eu sempre achei bonito, gostava de ver em desfiles. É mais um passo que a mulher está dando para que isso aconteça, né? A participação de mulheres nas Forças Armadas, ela não é de hoje. De fato, na Guerra da Independência, por exemplo, a gente já tem Maria Quitéria, que foi a primeira mulher a assentar praça no Exército Brasileiro. E tanto que ela é a patrona do quadro complementar de oficiais das Forças Armadas. Também na Guerra do Paraguai, a gente vê a participação de mulheres, sobretudo nos serviços de saúde, dando apoio aos feridos em campanha. O projeto é o seguinte, porque eles podem alegar, mas as mulheres estão nas Forças Armadas, as mulheres são médicas, são enfermeiras, são odontólogas, elas não prestam um serviço militar, nós não estamos falando de carreira, nós estamos falando da possibilidade de mulher prestar o serviço militar. Eu me alistaria, até porque eu acho que faz parte também de uma das lutas das mulheres. Talvez o aspecto mais interessante dessa proposta é que ele chama a atenção para a necessidade de uma maior atuação das mulheres, uma presença maior de mulheres nas Forças Armadas. É claro que já há, e essa é uma presença tremendamente importante, mas esse projeto ele estimula o debate, ele traz à baila essa discussão, ele permite que nós possamos discutir um pouco mais a atuação das mulheres no meio militar, a atuação das mulheres na caserna. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.